Meu nome é Ricardo, sou folião do bloco de todos vocês. Acho isso ótimo. E percebo que. E também já fui diretor de bloco. E daquele nível que o bloco começou com 5 pessoas, de repente cresceu tanto que a gente teve que organizar as coisas. Foi triste quando a gente descobriu que a gente estava tendo desfalque no bloco. Dá uma dor no coração quando você descobre que seus amigos também não estão pensando somente em fazer a festa acontecer. E vocês também comentaram comigo, ao longo dessa conversa, que existem grandes dificuldades em manter uma ideia simples que, no fim das contas, é reunir os amigos no período de carnaval. O nome que vocês criaram para todos os blocos de vocês já está num nível que vocês já conseguiram chegar no status de não ter gente conhecida no bloco. Quando você encontra conhecida, é uma coisa maravilhosa. E aí vem a minha provocação. Não está na hora de vocês acabarem com o bloco de vocês e criarem uma coisa do nada? Aproveitar a pergunta de Ricardo para fazer mais uma provocação, que a dele não é uma pergunta, é uma provocação, fazer mais uma. A gente dá uma rodada rápida. Quase todos vocês, na rodada final, falou da coisa do poder público, do papel do poder público, de, digamos, dar as condições para os blocos caírem na rua e fazerem o seu carnaval, mantendo sua identidade e permitindo que todo mundo esteja na rua, né, de alguma forma. Diga aí rapidinho o bloco que vocês estão, fora o bloco que vocês estão. Que vocês defendem. Mas veja, eu queria fazer uma provocação. Que é o seguinte, vocês acham que é possível, a impressão que a gente tem, indo em cada um dos blocos, e até tive uma conversa, fiz essa pergunta ontem a Guilherme, por telefone, e eu achei muito interessante a sua resposta, é o seguinte, o Carnaval de Pernambuco, e assim a gente fala dele com muito orgulho, como a gente fala de Pernambuco, de modo geral, de Recife, da nossa cultura, ela é uma cultura inclusiva, não é isso? A gente falou aqui, a gente está falando de frevo, os blocos são de frevo, mas quantas vezes a gente não falou de caboclinho, maracatu e tudo isso? Dito isso, vocês acham que ainda é possível fazer, dadas as condições que está no carnaval, um carnaval inclusivo, e eu vou dizer inclusive, juntando classes sociais na rua, porque, veja, cada um dos blocos, os 3 blocos que estão aqui, são blocos de classe média, fundado por profissionais liberais, jornalistas, psicólogos, arquitetos, engenheiros, e que nasceram de classe média, mais enfaticamente de classe média, no sentido... Porque quando o capital chega, quando você tem as cervejas hoje nos blocos que vocês fazem, é mais cara, né? Não é cerveja só, as cervejas mais baratas, né? Tem inclusive tipos de cervejas, o latão, por exemplo, que é popular, que às vezes você não encontra nesses ambientes desses blocos, né? E vende uma cerveja mais cara, inclusive. E você vê o bloco, a gente vê a classe média está pulando o carnaval, esse carnaval inclusivo, popular e tal, e as classes de renda mais baixa estão vendendo cerveja, ou, quer dizer, estão na periferia desses blocos, né? No comércio, isso é muito claro, e talvez ainda mais forte no Poço da Panela, onde você tem uma classe média alta de um lado para cá, da rua para cá, e você tem uma comunidade mais pobre do outro lado. E se você vai nos Barbas hoje, a comunidade pobre, onde está fundado o Barba, ela vende cerveja, ela está comercializando ali no entorno, mas ela não participa, ou participa menos, ou simbolicamente do bloco. E eu pergunto, será que isso também não é um processo, e boto aspas nisso, porque é uma pergunta e uma provocação, de elitização também do carnaval? A gente tem um processo dos camarotes, né, que foram desfeitos depois de anos e anos e anos. Foi a maneira, quando o carnaval de bloco no Recife, o carnaval de rua no Recife cresceu e ficou forte, a maneira de você sair daquele mundo de inclusão que era que virou carnaval de rua, foi trazer a classe média para cima, subir a classe média 3 metros da rua e botar dentro do camarote. Mas vocês, de certa forma, fazem blocos, de certa forma não, de toda forma, que está na rua, e faz frevo de rua, rasgado, mantendo essa cultura que você falou, Paulinho. Mas são blocos de classe média, e veja, são legítimos, não estou dizendo isso, não estou fazendo uma provocação. Será que não dá para fazer frevo de rua, inclusivo também, você ter a mistura de classes ali dentro? Ou esse é um caminho meio que sem volta? E como é que vocês
refletem sobre isso, entendeu? Eu acho que essa é uma reflexão também interessante para a gente fazer. Deixa eu complementar. Isso é para as considerações finais. Isso é só para 2 minutos. Não, deixa eu... Pera. Isso vai ser o mote. Não, eu quero complementar, não. Não, eu só comentar que não é como pergunta, mas é só como uma pensata que me ocorreu enquanto o Léo estava falando. Eu também, eu prefiro também. Mas depois do Ministério da Educação mudou, aí a gente tem que se adaptar, pô. Eu fico tentando imaginar, fora o Homem da Meia-Noite, eu estou tentando lembrar que se existe alguma troça, algum bloco do Carnaval de Pernambuco, com origem na classe popular, entre negros, da classe popular, pobre. Não, isso não, calma, deixa eu acabar. Que tenha passado pela encruzilhada que vocês passam ou passaram. Foram... Pitombeira, será? Certo, e como é que eles se resolveram? É isso. Cara, eu fiz 2 minutos para a gente responder isso. Veja. O desafio... Peraí. O desafio do carnaval inclusivo. O carnaval que tenha todas as classes pulando no mesmo bloco. E eu estou falando do bloco de vocês, estou falando dos outros blocos, não. Vamos lá. Eu queria falar sobre isso. Eu vou começar aqui, eu acho que é bom. Eu vou puxar tentando explicar o meu achismo. Não tem estudo nem nada, mas de quem nasceu no carnaval e faço isso. O tempo acabou, vou ser bem rápido. Veja, todo bloco, independente da coisa mais banal que faz ele surgir, seja uma conversa de bar, ou um tropeço de um amigo, ou uma risada que foi dada, ele nasce com um conjunto de pessoas que têm uma identidade, que criaram aquilo por algum motivo. Ele pode acabar no dia seguinte, ele pode acabar no ano seguinte, ele pode permanecer por anos a fio, né? Mas ele tem uma identidade. Esses blocos, por um acaso, que estão aqui hoje reunidos, são blocos que surgiram de classe média. Então, a identidade dele, por mais que ele cresça e que ele se torne popular, né, para as pessoas que o enxergam e que têm desejo de ir para ele ou não, são pessoas que têm identidade com aquele bloco. Então, o Oxapoco, ele é, de fato, um bloco classe média. Você vai para o Oxapoco, você vai ver 95% das pessoas que estão no bloco são de classe média, né? Mas é um bloco que é aberto. Como todo o carnaval de Recife e Olinda, é um carnaval democrático, aberto para qualquer um participar. Então, a gente talvez não tenha esse apelo, as pessoas não participem mais populares do bloco, porque eu acho muito melhor, muito mais interessante sair no Homem da Meia-Noite, sair no Cirola, que sai no mesmo dia que a gente, entendeu? Sair num Pitombeira, sair no... Exato. Então, por quê? Porque eles têm uma identidade com aquilo, eles se sentem porque é a imagem deles, eles se divertem lá, porque vão ter um espaço onde eles vão se sentir mais à vontade ou não, ou porque acham que aquilo tem mais a ver com o espaço em que ele mesmo construiu, fez parte daquele bloco, onde eles se divertem, onde vão estar os amigos dele. Eu não acho que exista, principalmente em Recife e Olinda, essa questão do apartheid de bloco. É impossível você separar. Não tem cordão de isolamento para separar quem entra e quem não entra, né? Eu acho que é muito identidade de quem quer brincar o carnaval ou quem quer ganhar dinheiro no carnaval, né? Você vai para um determinado espaço onde você se acha que vai curtir. Eu queria fechar 2 coisas rápidas ainda nos meus 2 minutos que não acabaram. Eu acho que, concluindo aqui um pouco do posicionamento, do que a gente acredita que o bloco entrou num momento de equilíbrio, né? Nem da total organização e profissionalização do bloco, né? De ter uma estrutura profissional que opere o bloco, né? De produtores, que prefere estar à frente dele, mas um equilíbrio entre você ser uma coisa não profissional, mas fazer bem feito. E ter regras muito mais tácitas, muito mais não registradas em estatutos e nada, mas as pessoas que participam sabem o que é o bloco e o que ele faz e respeitam aquilo. E quando alguém dá um passo em falso ou que não se enquadra, a gente puxa para junto. Mas tem que ter um nível de organização, inclusive para poder discutir com o poder público. Porque você precisa ter uma estrutura, você precisa ter uma estrutura de pessoas operando e discutindo e fazendo bloco, e tendo argumentos, e tendo uma base legal para poder conversar com os entes públicos para brigar por aquilo que a gente tem. E, por fim, eu coloco que realmente concordo com os colegas.
está cada vez mais difícil fazer o carnaval durante o carnaval. O Oxapouco, ele costumava sair de frente à sede. Há 15, 20 anos a gente não consegue mais sair de frente à sede. Passamos a sair do Largo do Mosteiro de São Bento. E nos últimos 2 anos já não saímos do Mosteiro de São Bento. A gente tentou ainda sair nesses 2 anos no sábado, na terça-feira a gente saiu dos Milagres, lá da Igreja dos Milagres, porque é impossível. Por quê? Porque o poder público prefere deixar os espaços para ocupação de barracas de patrocinadores, de carros na Cidade Alta, que antes você dava um ingresso, um adesivo para os moradores, agora você está dando 2, não sei por que carga d'água. Então você tem uma enxurrada de carros dentro da cidade, uma enxurrada de barracas, uma enxurrada de ambulantes, e que é impossível você sair. O que acontece? O bloco só consegue andar para a Ladeira da Olinda depois que passa das 9 da noite. E tem um fluxo contínuo depois das 9 da noite, quando as pessoas já saíram, e fica definitivamente só o bloco Oxapouco, que fica nas ruas até 11 horas, meia-noite. Mas é difícil, não é fácil, e tem que ter realmente uma discussão. Mas para ter essa discussão, a gente tem que ter, no mínimo, uma organização estrutural de quem faz, de ter os papéis das pessoas, de saber onde a gente tem que ir, do que precisa ser feito para... Não vou dizer legalizar o bloco na rua, mas eu preciso informar, de alguma forma, ao poder público que eu estou fazendo algo, até para o poder público se preparar, com banheiro químico, de fazer alguma organização, por mais que a gente saiba que muitas vezes é difícil que o poder público consiga atender todas as exigências pela própria limitação de recursos. Aí o que é que vai? O poder público vai e começa a vender cotas de patrocínio. Aí entra naquela dependência de quem está financiando o carnaval, por exemplo, não tem dinheiro para colocar naquilo, ou não prioriza, deixa a tradição. Então, as marcas e as cervejarias e tudo mais que faz o carnaval têm um certo poder sobre a cidade, de, inclusive, permitir ou não debutar uma placa na frente da minha casa. Ou de eu fazer qualquer manifestação capaz de proibir de eu tomar cerveja na rua se não for cerveja da marca. Então, isso é uma complicação. Que carnaval livre é esse, ou que dependência é essa do poder financeiro para fazer um carnaval democrático? Procurando responder essas provocações, eu acho que não existe nenhum evento do Brasil que seja mais inclusivo do que o carnaval de rua. Não existe. Não existe. Procure que não existe. Dentro disso, que é o evento mais inclusivo que existe no nosso país, que é o nosso carnaval de Recife e de Olinda, esqueça a camarotização, esqueça o Galo da Madrugada, que é a venda do espaço público para empresas privadas. Vamos esquecer como se não fosse carnaval. O nosso carnaval é a coisa mais inclusiva que existe no país. Ele não poderá ser mais inclusivo quando a sociedade não for mais inclusiva. Por mais que a gente queira, você não pode pensar o carnaval como um fato isolado do mundo que a gente vive. A gente quer muito fazer isso. E a gente chega muito perto de fazer isso. O carnaval é um grande parêntese na vida de todo mundo. Mas você não vai resolver o problema dos brancos estarem brincando e os negros estarem vendendo cerveja quando você não resolver o problema dos negros, que não tem acesso à educação, que não tem acesso à saúde, que não tem acesso à cidadania. Então, a questão que o bloco de carnaval não vai resolver o problema da desigualdade no país. Ele contribui muito. Porque quando você está ali com a camisa do bloco, você está ali vestindo vermelho e amarelo, quando você está vestindo o verde e o branco dos Amantes de Glória, ninguém sabe se você é médico, se você é engenheiro, se você é empregada doméstica. E conheço muitas pessoas de diversas classes sociais que brincam junto com a gente, sua junto e cola junto, de uma maneira com que, durante o ano, você jamais fará. Quando for a hora, a gente não está ainda... Cadê, Ricardo? A gente ainda, dos amantes, a gente está vendo a encruzilhada. A gente ainda não teve nenhum ano que a gente olhasse um para a cara do outro e dissesse assim, não dá mais. A gente acha que todo ano a gente está chegando perto de um limite que talvez esteja atrapalhando. Não é porque eu não vejo os amigos, não. Porque eu vejo gente nos Amantes de Glória que eu não vejo o ano inteiro. Para muita gente que eu conheço, para muita gente que me é muito querida, talvez seja aquele momento de se encontrar. E aí eu dou mais abraço nos Amantes de Glória do que eu dou no meu aniversário. Porque eu conheço pessoas que eu só vejo realmente nos Amantes de Glória. Quando chegar o tempo de não ter mais isso, eu vou ser o primeiro a defender que acabe o bloco. Porque o bloco só serve para ele ser bacana para todo mundo. E para ver os meus grupos menores dos meus amigos mais chegados, eu saio em 5, 6 outros blocos de 3 pessoas, de 7 pessoas, de 50 pessoas, que continuam saindo no Recife Antigo, em Olinda, nos bairros do Recife, que aí essa também é outra grande sacada. O Carnaval do Recife tem que ser muito maior do que apenas os polos da folia.
Pode. Não, acho que, para mim, uma das coisas principais desse debate é o seguinte: há um carnaval no Recife que é antes do carnaval, que dura semanas. Nesse momento nós estamos conversando aqui, durante essa... Tá rolando milhões de blocos e troças de hospital, a grade do hospital, não sei de quê, bloquinho pequeno, que eles estão aí andando e se virando e tal. Então, parece que para o poder público, assim, nesse período agora, não se interessa. Entendeu? Chegou o carnaval, é a hora que a gente assume. Assim. Então, é como se fosse... isso aí fica solto, ninguém não se preocupa e tal. Então, vai ter que conversar sobre... A prévia do Carnaval do Recife é uma coisa fundamental, a gente sabe da importância, né? E outra coisa, só para encerrar, na relação da gente, dos Barba com comunidade, é isso que o Ivanzinho está falando. O sentimento da comunidade em relação a gente, assim, que é o dia de ganhar dinheiro. Assim, então, a comunidade que tem na beira do rio, Capibaribe, assim, tem várias troças antes dos Barba, tem outras coisas, tem tal. Hoje tem um carnaval lá e tal. Mas a galera fica guardando dinheiro para vender nos Barba. E aí tem uma relação de proximidade com a comunidade, e aí, fruto dessa convivência, então, todos aqueles barraqueiros que estão nos lugares mais próximos do foco são essencialmente do Poço da Panela, né? Que isso é administrado de uma relação dos criadores do bloco. A gente tem uma biblioteca comunitária que 4 pessoas da troça fazem parte da biblioteca. Então, há um vínculo de amizade com essas pessoas e os lugares privilegiados. Então, as pessoas vendem tudo. Então, estão vendendo Heineken, porque sabe que essa classe média quer Heineken e tal. Mas, se você dizer, meu irmão, a gente não quer negócio de carnaval, não. Hoje a gente quer ganhar dinheiro. No outro dia tem os barbinha, que eles vão com os filhos, que é outra história, entendeu? Então, nesse dia, assim, eu acho que é uma relação de proximidade, porque eu, meu irmão, quero ganhar minha grana. Vão se divertir aí, que eu quero sair no final dos Barba com dinheiro no bolso, entendeu? A vida real é essa, e é isso. Um abraço. Essa provocação, tanto de Ricardo, de Laércio, de Inácio, ela é bem interessante, porque quando a gente cria um bloco, né, quando se cria um bloco, na verdade, você não vai dizer, olha, eu quero que nesse bloco venha fulano, cicrano, beltrano, assim, assado, que venha... Não faz isso, né? Não tem essa distinção, né? Lógico, existe uma identidade, né? Então, é um grupo de amigos, é um grupo que fez ali do trabalho, fez um bloco, tá? O grupo de funcionários, tal, tem Gota d'Água, tinha o Azulão do Bandep. Então, as pessoas chegavam, mas tinha uma identidade, que era o Gota d'Água da Compesa, um bloco, né? Então, cada bloco tem a sua identidade, né? Agora, não tem como, né? É impossível fazer um bloco, construir uma história com um bloco, dizendo, olha, o público é esse ou o público é aquele. Né? Então, eu penso, na verdade, que o fato de você estar com o frevo na rua, ele, por si só, ele é inclusivo. Por si só, é inclusivo. Né? Então, você está tocando frevo no meio da rua, quem chegar, pula. Né? Agora, quem chega, aí vem com essa coisa que o Guilherme está trazendo. É porque tem alguma identidade. Né? Ou até não. Não, passou um frevo aqui, passou um bloco, eu vou atrás. Em Olinda mesmo, quantos blocos a gente vai, não sabe nem qual é direito, passa uma orquestra, a gente vai acompanhando, tá junto de quem está e não tem problema. Agora, não tem como, eu acho que essa coisa, dessa questão de classe, dessa questão de poder econômico, isso é uma questão que atravessa, né, a nossa sociedade e que é dificílimo resolver, é dificílimo tentar equalizar isso numa troça de carnaval, não tem como. Né? É uma complexidade muito maior, né? Porque tem aí toda uma questão de uma posição histórica, enfim, de uma série de questões que não é tão simples, né, num carnaval tentar dar conta disso. Pablo, suas considerações finais. Eu acho que meus amigos foram muito felizes, assim, eu acho pertinente essa sua colocação, acho muito mesmo, mas assim, as respostas que tivemos aqui foram muito concretas, assim, muito sábias, né? E eu acho que quando o Ivan colocou assim, a gente não vai resolver o problema da inclusão do negro, se a gente não resolver o problema da questão do negro lá, tanto aqui que só tem um negro aqui, né? Porque assim, foi resolvido de outra forma. Não é quantas temos aqui? Nenhuma, né? Então assim, não, mas no debate, né? No debate, a questão do debate.
Mas assim, então eu acho que é um pouco disso. Eu faço até um parâmetro com a questão de torcida de futebol, da violência nos estádios. A violência não é nos estádios de futebol, não é nas torcidas. A violência é da sociedade. A gente é uma sociedade violenta e ela se coloca dentro do futebol, como se coloca dentro do carnaval, do mesmo jeito. E a inclusão ou a exclusão social, ela está, acho que está atrelada do mesmo jeito. Como nós temos uma sociedade excluída, ela naturalmente ela está excluída em vários pontos culturais da nossa sociedade, né? Então, eu acho bem isso, assim. E, para finalizar, assim, eu convido a todos que, se algum dia estiverem em Brasília, 15 dias antes, vá lá curtir o Sovaco da Asa, né? Se tiver espaço. Quero finalizar, assim... E quero agradecer o Marco Zero por pagar minhas passagens, minha hospedagem, minha alimentação, na hospedagem da Boa Vista. Que minha mãe não saiba disso, né? Mas agradecer aí pelo debate. Obrigado. Agora, bom, agradecer a presença de todos, amantes, Acho é Pouco, Sovaco da Asa, os Barba. Dizer que lembrar a quem chegou até esse final do debate, conseguiu ver o vídeo até esse final, que esse é o primeiro esquentando o assunto, né, do Marco Zero. A partir de agora nós vamos, pelo menos 2 vezes por mês, trazer uma das matérias, um dos debates, uma das matérias que a gente está publicando, algumas das matérias que a gente está publicando, para o debate. Quem vai falar aqui é as fontes, menos o jornalista e mais as fontes. E nosso amigo aqui, Inácio, vai fazer os agradecimentos finais. Bom, eu quero agradecer aqui ao pessoal da Casa 12, que é um espaço aqui de comidas e conversas aqui na rua Silvino Lopes, aqui em Casa Forte. Silvino Lopes 12, por isso é Casa 12. Que é o novo quartel-general da Marco Zero e é onde vão ser todos os nossos esquentando o assunto, que talvez vire esquentando a pauta, talvez seja mais... A gente vai fazer um debate interno para definir esse nome ainda. Bom. Esquentando o áudio. Vamos embora.